Palavra com você hoje. Acende as luzes para a gente, por favor. Isso. Ajuda na leitura da palavra. Ô, irmão, quem trouxe já um bloquinho de notas hoje aqui, levanta a mão. Tá devagar isso aí. Deixa eu falar uma coisa. Você trouxe? Boa. Deixa eu falar com você uma coisa, irmãos, que eu falei na quinta-feira. Nós estamos engajados, eu vou usar a mesma fala, em discipular a igreja para esses dias. Para viver nesses dias. E o que acontece, irmãos? Presta atenção. Não fique refém da sua memória. Hoje, irmãos, a nossa memória, ela é tão bombardeada por tantas informações. Às vezes você está aqui agora, mas a sua mente não está aqui. Às vezes você está aqui, mas a sua mente não está aqui. E você sabia que tomar nota ajuda você a memorizar aquilo que você acabou de ouvir? Ajuda você a se concentrar? Então, irmão, traga uma caneta para a igreja. Traga um marca-texto. E tome nota daquilo que Deus está falando com você. Porque às vezes Deus ele dá um tesouro escondido para você. Ou melhor, às vezes você encontra um tesouro escondido na palavra de Deus no culto aqui. E é algo tão precioso, que é uma chave que vai mudar a nossa vida. E aí a gente fica refém da nossa memória. E são tantas coisas que bombardeiam a nossa mente, que quando a gente sai ali na porta, a gente esquece disso. Sabe quando Jesus diz? O semeador saiu a semear. Parte da semente caiu na beira do caminho. Outra parte caiu num terreno pedregoso. Outra parte caiu num terreno onde tem muitos espinhos. E outra parte caiu numa terra fértil. O que ele fala? Que é a beira do caminho. O que ele fala? Que é o solo pedregoso. E o que ele diz sobre o solo cheio de espinhos? Os problemas da vida. Palavra que não encontra raiz. Palavra que não encontra profundidade. Quando ele fala que vem os passarinhos e tiram e logo tiram. Quando ele fala que vem o sol e logo queima. E quando ele fala que é abafada pelos espinhos, irmãos, o que ele está falando? Está falando de demônios que roubam a palavra do nosso coração. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Como você fez, traga um bloco de notas. Deus falou com você, anota. Irmão, mas eu quero te incentivar. Eu uso tecnologia para preparar a minha palavra. Mas eu preciso te incentivar e dizer, não venha com a Bíblia no celular. Aqui o David ministrou louvor. Presta atenção, irmãos, em tudo que é falado aqui. Coloca o celular no banco, porque se vibrar você vai perder a atenção. É verdade ou mentira? Verdade. E às vezes você está aqui, lendo a Bíblia, aí chega uma mensagem enviada direto das trevas, que rouba você do culto. Então, sabe o que eu faço? Coloco o meu celular agora aqui, no modo avião. Botar ele aqui. E leia, traga a Bíblia. Quantos cristãos hoje não tem mais uma dessa em casa? Quantos? Se você não tem uma dessa, porque você não tem dinheiro para comprar, me procura no final do culto que eu vou te dar uma da livraria. Vou repetir, se você não tem dinheiro para comprar uma Bíblia de papel, me procura no final do culto que eu vou te dar uma da nossa livraria. Agora, irmãos, a gente não pode investir R$3.000 no smartphone e não gastar R$200 numa Bíblia. Isso é um alerta para nós, irmãos. Eu não posso gastar 700 pau num tênis e não comprar uma Bíblia de R$100. Mas, pastor, R$100 está caro ainda. Tem Bíblia de 30 na internet, de 20 na internet.
Vamos resgatar esse princípio. Como que a gente sabe o princípio de estou indo para a igreja? Estou indo para a igreja. Quem está comigo aí? Vamos? Você me ajuda nisso? Precisamos discipular a igreja para esses dias. Posso dizer uma coisa, a igreja nesses dias está muito longe disso aqui. A palavra de Deus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem hoje que eu quero compartilhar com você é o poder da comunhão. O poder da comunhão. Então abra sua Bíblia comigo em Salmo no capítulo 133. Salmo 133. Olha como é lindo esse barulho de Bíblias abrindo na igreja, irmão. Isso é maravilhoso. Vamos melhorar. Diz assim Salmo 133. Como é bom, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a unção é preciosa como o óleo da unção, A união é preciosa como o óleo da unção, que é derramada sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba, até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Eu vou ler novamente. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Amém, irmão? Irmão, olha que texto precioso. Diz que é bom. E diz que é agradável a unidade. Unidade fala de comunhão. Comunhão fala de relacionamentos. Irmãos, e diz que isso é algo poderoso. Nós fomos criados, escute, para viver em coletividade. E eu sei, irmãos, que talvez você olhe e diga assim, pastor, mas está difícil nesses dias viver no coletivo. E naquele tempo era também, irmãos. Por quê? Porque onde tem pessoas, tem divergência de pensamentos. Mas nós fomos criados para viver na coletividade. Quando Deus criou Adão, ele viu que não era bom que ele ficasse só. E criou uma mulher para ser auxiliadora, ajudadora. E disse, sejam fecundos. Quando Deus decidiu pôr um fim na maldade da terra e destruir a humanidade, Ele não salvou um homem, Ele salvou uma família. Ele não salvou um indivíduo, Ele salvou um corpo coletivo.
Quando Deus deu uma promessa a Abraão, ele disse que a partir de Abraão sairia uma nação. Ele não deu a bênção e não liberou a bênção somente a Abraão. Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias. Ele está falando de coletividade. Quando Deus liberta um povo das mãos de Faraó, Ele não liberta Moisés, Ele não liberta só Ele liberta um povo, Ele liberta a sua nação. Quando Ele decide usar Davi para reinar sobre o seu povo, ele escolhe alguém para governar para o povo. Por quê, irmãos? Porque Saul pensou em si quando poupou os gados de Agag. Quando Jesus morre, ele morre, David, pela humanidade, não foi por uma pessoa. E a igreja, irmãos, é coletividade. A igreja é coletividade. E essa coletividade precisa entrar em sincronia de comunhão. Hoje nós vivemos em coletividade, só que nós vivemos as nossas individualidades. E aí, irmãos, nós temos motivos, humanamente falando, para viver em individualidade. Ah, porque como eu vou confiar nas pessoas? As pessoas são más. Como que eu vou confiar em pessoas se as pessoas traem? E essas são as estratégias do diabo para evidenciar essas coisas no nosso meio, para que nós não valorizemos o poder da unidade. E aí nós vamos criando dentro de nós: eu não vou me envolver, eu não vou falar, eu não vou unir, eu não vou procurar, eu não vou conversar, eu vou vir para a igreja, eu vou sentar e eu vou embora. Eu não vou abrir o meu coração para ninguém, porque se eu abrir, cai para o conselho da igreja. Então eu quero compartilhar com você hoje algo que Deus colocou no meu coração já há alguns dias sobre o poder da comunhão. E nós vamos ver na palavra de Deus o quanto é importante a nossa comunhão. Irmãos, escreva isso. Você foi criado para viver na coletividade e a igreja é a coletividade de Deus. Viver em comunhão uns com os outros foi algo que Deus criou. Deus criou. Ele dá uma palavra através da boca do salmista dizendo assim: olha, como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. Irmãos, se é bom, se é agradável nós vivermos unidos, nós temos um adversário. E a Bíblia diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, ou seja, o que esses principados querem contra a nossa vida? Ele quer criar divisão. Ele quer criar discórdia. Isso dentro de casa, isso dentro de uma empresa, aonde tem um povo de Deus, ele quer causar discórdia. E a igreja não está isenta disso. A igreja não está isenta disso. E sabe, irmãos, eu sei que talvez você tenha se machucado com pessoas. Posso te dizer uma coisa? Se você estar machucado com pessoas, você vai ser curado dessa ferida com pessoas. Posso dizer um amém? Aquilo que te feriu é aquilo que vai te sarar. Aquilo que te feriu é aquilo que vai te curar. Então, irmãos, quero falar hoje sobre esse poder. Nós fomos criados para viver uns com os outros.
Irmãos, existe uma estratégia maligna nesses dias, querendo me fechar e te fechar para pessoas. Porque tamanha é as decepções e as frustrações que nós passamos. Mas e aí, irmãos? Nós vamos nos comportar de maneira comum ou nós vamos nos comportar como um povo de Deus? Quando Jesus ele fala sobre perdoar, sabe o que ele diz? Você deve perdoar o seu irmão. Ele não está falando aquele de fora, ele está falando sobre você perdoar o seu irmão. Ou seja, aquele que vive no seu círculo de coletividade. É isso que ele diz. Existe algo poderoso, irmãos, quando nós vivemos em comunhão. Sabe o que a Bíblia diz? Que assim como ferro afia ferro, o homem afia outro homem. A Bíblia diz que é melhor andar em dois do que só. Por quê? Porque quando um cai, o outro lhe ajuda a levantar. Quando um está com frio, o outro ajuda a se aquecer. É isso que a Bíblia diz sobre coletividade. Então nós precisamos voltar a acreditar nas verdades de Deus no que diz respeito à comunhão do corpo de Cristo. Por quê? Porque a comunhão do corpo de Cristo é que vai fazer o povo andar de forma ajustada. Então, deixa eu falar algo para você. Deus detesta a quebra de comunhão. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 6, versículo 16. Provérbios 6, 16. Diz assim: esse texto é forte, irmãos. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o que é mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Irmãos, quantas vezes você vai ver na Bíblia que Deus odeia alguma coisa? Quantas vezes você vai ver esses termos partindo da boca de Deus? Ou seja, daquilo que Deus pensa. Quantas vezes, presta atenção, quantas vezes você vai ver na palavra de Deus, ele dizendo que odeia alguma coisa. É aqui que você vai ver. E o que ele odeia? Ele odeia tudo que quebra a comunhão no meio do seu povo. Isso é forte. Isso é pesado. Diz que ele odeia, irmãos, arrogantes. Arrogante é aquele no meio do coletivo que acha que é melhor que os outros. Por quê? Porque no nosso meio não tem ninguém melhor que ninguém. Não é porque você conseguiu vencer em uma área da sua vida que você é melhor do que a pessoa que não conseguiu vencer essa área ainda. E esse tipo de sentimento quebra a comunhão do corpo. Por quê? Porque essa pessoa ela olha com altivez, ela acha que ela é melhor que os outros. Outra coisa que o Senhor odeia, irmãos, nesse contexto que nós lemos aqui, língua mentirosa. Eu vou juntar esse aqui já com um testemunho falso que diz mentiras. Ô, irmão, como tem gente mentirosa e as mentiras quebram a comunhão do corpo. Você dizer algo de alguém que você não tem certeza que é verdade. Você viu? Você testemunhou?
Então não fala. Mas me disseram, te disseram, você não viu. Eu fiquei sabendo, se você ficou sabendo, você não sabe. E sabe uma coisa, irmãos, que destrói comunhão do corpo de Cristo, ou seja, que destrói a igreja? Fofoca. Você viu o irmão? Comprou um carro novo, cuida da sua vida. Trabalha para comprar. Você viu o irmão? Já faz 3 semanas que ele não faz a barba. Cuida da barba do teu marido. Você viu o pastor como olhou com cara brava? Olhou para você? Não. Então você não tem nada a ver com isso. Você viu o que estão fazendo naquela igreja? Você congrega naquela igreja? Não, então não é problema seu. Porque lá é parte do nosso corpo. E a gente falar da outra igreja é a mesma coisa que falar da nossa. O problema é que as pessoas perderam o pudor de falar mal da igreja. Perderam o pudor de falar mal dos outros. Irmãos, essa palavra é para a igreja, não é para o mundo, é para a igreja, é para aquele que lê a Bíblia. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. Então as pessoas perderam o temor de quebrar a comunhão do corpo de Cristo. Então, se você não tem as mãos estendidas para abençoar, encolha elas para não apontar. Por quê? Porque esse tipo de coisa, irmãos, fere a comunhão do corpo de Cristo e Deus detesta isso. Isso é muito forte, isso é muito importante para nós, irmãos. Deus detesta a quebra de comunhão no corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi feito para um abençoar o outro, não um amaldiçoar o outro. Se tem alguém dentro da igreja que amaldiçoa um irmão, irmãos, essa pessoa, ele pode ser membro de qualquer corpo, menos do corpo de Cristo. Por quê? Porque da mesma boca não produz águas doces e amargas. Então nós precisamos compreender isso, irmãos. Porque tem muita gente que está no corpo, mas não está conectado ao corpo de Cristo. Muita gente está na igreja, melhor dizendo, mas não está conectado ao corpo. Então, qual que é o nosso papel? O nosso papel como igreja é trabalhar, pelejar, orar, para que a comunhão do corpo de Cristo se restabeleça. Por quê? Porque isso é bom e isso é agradável. Porque isso é bom. Esses dias a Andresa postou, não tinha nem nada a ver com essa palavra, eu nem sabia que eu ia ministrar essa palavra, mas esses dias ela postou que a fofoca, ela termina. Aonde que ela termina? Na mente do inteligente, é isso? Aonde? Na boca. Uma fofoca termina na boca de um inteligente. Porque ele escutou e ele não reproduz. Ele escutou. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque são essas coisas que quebram a comunhão do corpo de Cristo. Aí você viu o irmão. Oh, se você... Para. Não, eu só coloquei aqui para a gente interceder. Vai interceder assim, em outro lugar, irmão. Se você não pode orar, se você não pode guardar, se você não pode proteger a vida do irmão, não faça nada. Não faça nada. Ah, mas o irmão pecou. Vai lá e conversa com ele. O irmão, posso te ajudar a vencer isso?
Eu estou aqui para vencer essa situação junto com você. Não estou aqui para botar no Instagram o pecado do irmão. Então, irmãos, há um poder preparado por Deus na comunhão do corpo de Cristo. Aquele que semeia desentendimento entre os irmãos estão pecando contra Deus. Aquele que semeia desentendimento entre os irmãos está pecando contra o próprio Deus. Sabe por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo e essa pessoa está pecando contra o próprio corpo de Cristo, a qual Jesus é o cabeça. Ô, irmão, você consegue entender a seriedade desse assunto? A seriedade desse é o mesmo que você pegar uma marreta. Jesus é o cabeça. É a mesma coisa que você pegar uma marreta e dar no dedão do corpo de Cristo. Ou seja, irmão, você está ferindo a cabeça. Você está pecando contra o próprio Deus. Quando você peca, pecados que Deus mostra na sua palavra que nós não devemos cometer, você está pecando contra você mesmo. Agora, quando você peca contra o corpo de Cristo, você está pecando contra Deus. E isso é muito sério. Você está entendendo, irmão? Então, nós precisamos, absorver isso para a nossa vida. A igreja foi criada para ser o povo de Deus e viver em comunhão. Vou repetir, a igreja foi criada para ser o povo de Deus e viver em comunhão. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, 2, 42. Diz assim a palavra de Deus: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Então, irmãos, o que está falando? Qual que é o contexto desse texto? O contexto desse texto é o início da igreja de Jesus, aonde Pedro ele prega e muitas pessoas, milhares de pessoas estão se convertendo a Cristo. Esse é o contexto. Então aqui, irmãos, poderíamos dizer que a igreja de Cristo foi inaugurada. E qual que era o padrão, Lucas, da igreja de Cristo? Todos, ou seja, coletividade, corpo de Cristo, perseveravam juntos, unânimes, ao ensino da palavra, ao ensino dos apóstolos. Então todos perseveravam juntos. Irmão, não adianta um braço crescer mais que o outro. Não, nós precisamos crescer juntos. Se você já foi a um nível espiritual que o seu irmão não foi, irmãos, nós precisamos voltar para levá-los, para crescer junto conosco no ensino. Porque a Bíblia diz, Paulo menciona sobre isso, até que todos alcancemos a estatura do varão perfeito. Isso fala de uma igreja madura. Comunhão do corpo de Cristo fala de uma igreja madura. E nós precisamos amadurecer a nossa fé em Cristo e amadurecer a nossa comunhão.
Por quê, irmãos? Porque você vai ver no decorrer, depois desse texto, que não havia necessidade no povo de Deus. Eles compartilhavam as suas coisas uns com os outros. E não havia necessidade. Irmãos, e isso, pasmo, não é o que a gente está fazendo hoje aqui. Trazer cesta básica para a igreja. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando é muito mais profundo que isso. Quando fala em Atos que eles dividiam o seu. Ou seja, você vai chegar ao lugar que eu estou. Sem altivez, sem arrogância, mas tendo a simpatia de todos. Que é isso que diz a palavra. Vocês estão entendendo, irmãos, do poder, do que Deus nos criou? Então havia em todos eles um profundo temor por aquilo que estava acontecendo. Ei, pega isso aqui. Havia um temor naquilo que estava acontecendo, nas manifestações de Deus, na comunhão, na conversão de pessoas. Havia um profundo temor, porque eles sabiam, é Deus que está fazendo isso aqui. E nós precisamos entender, irmãos, é Deus que está fazendo isso aqui. É Deus que está fazendo isso aqui. Então, irmãos, por que Deus detesta a discórdia? Porque, irmãos, se é Ele que está fazendo isso aqui, se qualquer uma pessoa intentar contra isso, está intentando contra um projeto de Deus. Irmão, você entende isso? Então, irmãos, por que Deus te conectou aqui? Porque Ele quer te conectar às pessoas que vai te conectar a Ele. Deus vai te conectar às pessoas que vai te conectar com Ele. E aí sabe o que acontece? Quando você está conectado com Ele, agora você vai ser essa pessoa que vai estar esperando chegar alguém que você vai ajudar ela a se conectar a Deus. Você consegue entender isso? Deus não está fazendo tudo isso aqui para nos dar belas casas, belas roupas, belos celulares, belos empregos. Não, Deus está fazendo isso aqui, por quê? Porque Ele quer que o corpo de Cristo seja estabelecido na face da terra. Ele quer que a manifestação dEle possa fluir por meio da sua igreja. Por meio da sua igreja. Então preste atenção, irmão, quando você estiver aqui. Por quê? Porque você está na congregação dos santos. Você está na comunhão da igreja, do corpo de Cristo. Oh, irmãos, precisamos orar para que aumente um temor em nosso coração no que diz respeito à igreja de Cristo Jesus. Isso aqui não é comum, irmão. Aqui haverá cura. Posso ouvir um amém? Aqui haverá sinais. Aqui haverá ensino da palavra. Aqui haverá um grande avivamento e conversão de vidas. Aqui haverá arrependimento, libertação de vícios de pessoas que estão cativas há anos. Isso aqui não é comum não, irmão. Isso aqui não é normal não. Isso não pode se tornar normal para a gente. Irmão, um shopping center não pode roubar a gente daqui. Porque isso aqui não é normal. Uma festa de aniversário não pode nos roubar daqui. Por quê? Porque isso aqui não é normal, irmão. Então eu quero te convidar a orar comigo. Para quê? Para que aumente o temor no nosso coração em relação às coisas de Deus. E nós temos, e se você hoje, irmão, presta atenção, se você hoje
se pega no pecado da discórdia, da mentira, de pessoas que falam mal da igreja, dos irmãos da igreja, da liderança da igreja, irmãos, se afasta disso. E eu não estou pregando em causa própria, viu, irmão? Porque, irmão, isso Deus detesta. E sabe qual que é o problema? Aí não desce, não vem a unção que nós vamos ver aqui agora. Amém? Você está aí comigo? Então há um poder na comunhão. E é sobre isso que eu quero falar com você. Há um poder na comunhão. Eu quero destacar 3 tópicos aqui nesse poder, que é a leitura que nós fizemos agora em Salmos. Primeiro, irmãos, a comunhão atrai a unção. Diga assim, a comunhão atrai a unção. Pastor, o que é unção? Unção fala de manifestação do poder de Deus. Unção não é que está falando de igreja rodar, sapatear, pular, blá, 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 blá. Não é isso. Isso pode até fazer parte da manifestação. Mas a manifestação de Deus é para curar, libertar, ensinar, propagar, libertar. A manifestação de Deus é para que coisas sobrenaturais aconteçam. A unção de Deus é para que coisas sobrenaturais aconteçam. Quero lhe fazer uma pergunta. Faz quanto tempo que não acontece algo sobrenatural na sua vida? De Deus. Que às vezes do diabo acontece todo dia. Quantas vezes, quanto tempo faz que não há uma manifestação sobrenatural de Deus na sua vida? Se nós formos lermos de novo lá em Atos, a gente leu que os sinais aconteciam no meio do povo assim, ó. Por que aconteciam sinais? Porque existia unidade, porque existia comunhão, e a comunhão ela atrai a unção de Deus. Nós lemos no texto, está escrito, irmãos, está escrito. No versículo 2 diz assim: pois a união é preciosa como o óleo da unção. Como o óleo da unção. Então, irmãos, é a mesma coisa, é parecido, é semelhante, é isso que está dizendo. Então, quando há unidade no corpo de Cristo, há manifestação de Deus. Então, irmãos, nós precisamos buscar isso. Quando a gente fala, eu preciso buscar mais a Deus. Buscar mais a Deus não é só orar mais, é se unir mais ao corpo. Não é só jejuar mais, tudo isso é, mas é se unir ao corpo. Então, se eu quero buscar mais a Deus, aonde que Deus se manifesta? Deus se manifesta no seu corpo. É no corpo de Cristo que existe manifestação de Deus. E quando eu falo no corpo de Cristo, eu não estou falando do culto do domingo. No culto do domingo também. Mas é na unidade do corpo. Porque o corpo vem no domingo e ele continua em comunhão durante a semana. Mas o corpo precisa se reunir para se edificar durante a semana. Não para fazer coisas detestáveis aos olhos de Deus. Quem está me entendendo isso aqui, irmão? Isso é poderoso demais. Lembra quando Paulo vai falar da Santa Ceia? Sabe o que ele começa dizendo para a igreja de Corinto? A reunião de vocês tem feito mais mal do que bem.
Já pensou isso, irmão? Jesus olhar para a gente e vai falar assim: a igreja de vocês tem feito mais mal do que bem. Por quê? Porque tem acontecido coisas detestáveis. Você não espera nem sair da igreja e já está falando mal de alguma coisa, de alguém. Já reparou na roupa do irmão? Já viu que a irmã está com um sapato que você não gosta? Ou com o sapato que você não trabalhou para comprar? Quem está me entendendo isso aqui? Me ouça em amor, irmãos. Mas isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente está, Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz. E aí, irmãos, a gente não está dentro do princípio, como que a gente quer que Deus faz? Porque quando você está dentro do princípio, você nem pede, irmãos, Deus faz. Por quê? Porque Ele trabalha para aqueles que esperam no Senhor. Não é para aquele que fica pedindo, é para aquele que coopera com os planos de Deus. Você está entendendo isso, irmãos? O quanto isso é precioso demais para nós hoje? Então, irmãos, a comunhão atrai essa unção. Se vivermos em uma comunhão bíblica, certamente veremos a manifestação do poder de Deus no nosso meio. Ah, irmãos, eu estou empolgado para viver isso. Irmãos, eu estou empolgado para ver isso. Se nós vivermos uma comunhão bíblica, nós veremos a manifestação de Deus no nosso meio. E nós precisamos, irmãos, eu preciso, você precisa. Talvez você entrou aqui hoje, Deus, eu precisava tanto de um agir do Senhor na minha vida. Pois é, você veio no lugar certo, escutar a coisa certa, para te reposicionar e colocar você da maneira certa diante de Deus. Porque, irmãos, não é Deus que tem que mudar para nos abençoar. Somos nós que precisamos nos reposicionar para que a bênção de Deus ela flua na nossa vida. Você entende isso? Não é Deus que precisa mudar. Olha para mim, não, irmão, os olhos do Senhor estão a todo lugar. É você que não está olhando para Ele. Somos nós que não olhamos para Ele. Quando nós não estamos cumprindo com aquilo que Ele estabelece de princípio, nós tiramos os olhos do Senhor. Automaticamente a gente está, olha para mim, Deus. Ele fala, eu estou olhando. É por isso mesmo que eu não estou te dando, é porque eu estou olhando. É por isso mesmo que você não está vivendo, é porque eu estou olhando. Olha para a minha causa, eu estou olhando. Quem não está olhando é você. Quem não está vendo é você. Há um poder na comunhão dos santos, irmãos. Há um poder na comunhão dos santos. Então nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que aonde há, em Mateus capítulo 18, 20, não precisa colocar, onde há 2 ou 3 reunidos, há manifestação de Deus. Aonde estão 2 ou 3 reunidos. Ô irmão, você quer ver um poder de Deus na sua vida? Precisa algo acontecer? Chama mais 2 irmãos de Deus e fala, vamos orar por isso aqui comigo? Você concorda com isso aqui comigo? Ah, o que você quer é legítimo? O que você está precisando é legítimo? É legal? Está dentro dos planos de Deus? Chama mais 2 irmãos e vai orar. Eu duvido que não vai acontecer. Sabe por que muita coisa não acontece dentro da casa? Porque não há oração coletiva. Não há unidade coletiva. Não há concordância nas orações. E sabe por que não acontece muitas vezes sinais aqui, pastora Margarete? Porque não há oração coletiva. Não há adoração coletiva. Irmãos, muitas vezes a gente vem aqui para ver o louvor cantar. Não é sobre isso. É sobre uma adoração coletiva. A letra só está lá para você se conectar com aquilo que o grupo está conectado. Eu já falei isso trocentas vezes na igreja, mas a gente não entende. A gente cisma em chegar aqui. Como que louva assim, irmão?
Como que louva assim? Está lá o baterista se matando lá dentro, lá. Está lá o cabra aqui falando assim. Vai bater. Aí a gente está aqui assim, ó. Quem está me entendendo, irmão? E aí, você vai reagir ou não? É porque o louvor, quando o irmão aqui está ministrando louvor, a irmã e fala assim, vai só a igreja, irmão, não é porque ela está querendo escutar você, e louvar ela, que nem os cantores no mundo fazem. Agora só vocês! E faz melhor que a gente. Que coisa, gente. Que coisa. Eu tenho vergonha. Vergonha do quê, irmão? De vez em quando eu com essa minha voz está com a hora rachada, eu resolvo falar alguma coisa aqui e emendar um pouco do louvor. Aí o David está lá, gente, não considera. Ele fica aqui, não considera o pastor cantando. Mas não estou nem aí, irmão, você acha minha voz feia. Se você achar minha voz feia, vai na igreja de um pastor que canta muito. Lá no Natanael, ele canta bem. A pessoa chega lá à noite e fala, pastor Natanael, vim para cá, porque o pastor Léo mandou eu vir para cá. Melhor ser para lá do que para outros lugares. Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus. Então, irmãos, aonde se reúnem 2 ou 3 em concordância, ou seja, em comunhão, o poder de Deus se manifesta naquele lugar. E eu quero te provocar, irmãos, como servo do Senhor, como pastor, eu não aceito viver uma vida sem manifestação da unção de Deus. Irmãos, por mais tradicional que você seja, sabe, por mais calvinista que você seja, não sei se é assim que diz, irmão, tem poder. Mas eu não falo em língua estranha. Não precisa falar em língua estranha se você não quer, irmãos, mas que tem poder, tem poder. Tem poder. E ele quer se manifestar na sua família, ou tem alguma coisa em desordem na família. Eu vou procurar o pastor. Não, irmão, vai orar com a sua família. Nossa, não pode mais procurar o pastor? Não é isso que eu estou querendo dizer. O pastor, se for um pastor de Deus mesmo, sabe o que ele vai falar para você, irmão? Vocês precisam orar. Porque a gente não é terapeuta de casal, irmão. A gente ensina a palavra de Deus. A gente ensina a palavra. Você vai vir no gabinete do pastor, você vai escutar, sabe o quê? A Bíblia. Não a nossa opinião. Porque se a gente fosse dar a nossa opinião, a minha opinião é só minha opinião. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Você quer ver a coisa mudar na sua casa? Começa a orar junto. Começa a orar coletivamente. A comunhão, ela tem que ser dentro da sua casa. Lá é a igreja que você congrega todos os dias. Escute isso. Aqui aqui toda a família é feliz, irmão. É tudo bonitinho. Aqui ninguém vê que a Andresa é brava. Cadê a Isabela? Ela é um anjinho. Anjinho. Pegou, já era. Pegou, queimou. Irmãos. Só que lá em casa a gente vive a nossa família de verdade. Você está entendendo? Não é assim. Segundo, irmãos, princípio aqui da comunhão que eu quero compartilhar. A unidade traz o vigor de volta. Diz assim, no versículo 3, na primeira parte do versículo, diz assim, que a união, ela é revigorante como orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião.
que o orvalho faz no final da tarde, irmãos, num lugar desértico? O que ele faz? Um lugar de 45 graus com sensação de 60. Irmãos, quando a gente estava lá em Israel, a gente ia de camiseta regata de dia e de noite a gente ia de blusa para o Muro das Lamentações. Por quê? Porque vem a brisa da noite para suavizar, para revigorar. Então o orvalho, irmãos, ele vem e ele traz o quê? Refrigério. Refrigério. E sabe, irmãos, a unidade, a Bíblia diz que ela é revigorante. Ou seja, traz o vigor de volta. Vigor fala de ânimo. Irmãos, a reunião dos santos não é lugar para a gente chegar aqui e sair desanimado. É para a gente chegar aqui e sair muito mais animado para a vida. Quando você encontra com o irmão, é o que a Bíblia diz, e eu li outro dia aqui, irmãos, que está escrito em Hebreus, que é trabalho de um irmão, ele fazer o quê? Ele animar o outro irmão, ele incentivar o outro irmão. Então a reunião dos santos, ele traz o quê? Ele traz o orvalho. Ai, está tão difícil, está difícil, irmão. Eu vou orar com você, vai melhorar. Esse é o trabalho do corpo de Cristo. Está difícil, irmãos. Eu não vou falar para você, ai, tá mesmo, tá difícil, irmão. Pode até estar para mim também, só que é o seguinte, eu sou meia brasa e você é meia brasa. Se a gente se juntar, vai dar uma brasa inteira. Ô, irmão, ainda que estiver difícil e alguém chegar para você e falar, tá difícil, não fala para ela que tá difícil, não. Procura alguém. Depois para você falar, tá difícil. A irmãzinha veio falar que tá difícil. Eu falei para ela não desanimar, mas eu estou desanimado. Mas fala para ela não desanimar. Aí você vai para alguém mais animado e fala, cara, tá difícil. Mas o que eu fiz? Eu depositei um pouquinho que sobrava de gasolina lá. Mas agora, irmãos, eu sei que você pode me dar mais um pouquinho de gasolina. Aí lembra lá, irmãos, o que Deus detesta? Não tem como não linkar as coisas. Aí chega o irmão, tá desanimado. Aí você fala, pô, irmão, estou desanimado. Louvor. Faz um sonzinho de quem está desanimado com louvor. Isso aí, irmão, pelo amor de Deus. Você está fazendo para mim aí, pô. Aí o irmão falou, rapaz. É que você não sabe o que eu fiquei sabendo. Pastor, rapaz. A irmã Margarete. Aí o irmão que está desanimado, o que ele vai fazer? Errou. Um cego guiando outro cego é o que diz a palavra de Deus. Não tem monte para escorar, irmãos. Não tem barranco para escorar. Você vai cair no precipício. E a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Não se encoste em pessoas que vai te puxar mais para baixo. Encoste em pessoas que vai te impulsionar aí a lugares que você ainda não foi. Um dia eu estava, irmãos, a gente passando aquele dia, sabe? E aí, irmãos, fui para um discipulado com o meu pastor, ele falou, vamos para Israel. Eu falei, que jeito, rapaz? Não tem dinheiro. Mas Israel não é para quem tem dinheiro, é para quem tem propósito. Eu falei, opa, faz um propósito com Deus, vamos, cara, Deus vai mudar a sua vida lá. Aí, irmãos, eu, na pendura, cheguei à noite, ia ter uma vigília aqui na igreja. Aí cheguei, encontrei o pastor Márcio. Estava na pendura também, irmão. Falei, aí, pastor, tem uma proposta para te fazer. Mesmo dia, irmão. Não foi? Mesmo dia. Falei, o quê? Vamos para Israel? Ele, vamos. O pastor Márcio é assim, irmão. Se você fala para ele, pula daqui, ele fala, ele já pula já. Fala, calma, a gente ia pôr paraquedas. Ah, já foi, ele pulou já. Eu falei, vamos. Ele falou, vamos. Eu falei, quando? Eu falei, o ano que vem. O ano que vem? Eu falei, falta 7 meses.
Você tem dinheiro? Ele falou, não. E você? Eu falei, também não. Mas vamos, vamos. Cheguei em casa, falei para Andrés, decidi, vou para Israel. Ela falou. Aí ele foi falar com a pastora Cleide. Eu vou para Israel. Tá fazendo caixa 2? Não tô sabendo? Pastor Márcio, nós vai dar um jeito, nós vamos. Ele falou, vamos mesmo. E nós fomos, irmão. E a gente foi. Agora imagine se eu vou compartilhar isso com aquele irmão mocorongo que falou, vamos para Israel. De que jeito? A irmã Tiana, né? Tá tudo bem, irmã? Tá bem. Ah, mais ou menos, né? Você tá bem, irmão? Mais ou menos. Agora, a comunhão, irmãos, ela é revigorante. Ela é revigorante, irmão. Quando a gente se reúne, irmãos, eu fico mais valente quando eu estou com alguém. Eu fico mais vontade, irmãos, é bom. Sabe o que é bom que aconteceu essa semana? Semana retrasada, irmãos, essa igreja aqui estava uma cara de obra, não estava com cara de igreja. Aí eu falei, eu vou arrumar um doido para vir aqui pintar esse negócio comigo. Sandro, você me ajuda, me ajuda. Você passa a textura, eu passo a textura. Então vai, aí eu vou pintar. E aí ele foi pintando. E aí eu fiquei olhando para essa parte aqui. Falei, eu vou pintar. Não tá bom ainda, irmão, vai ficar bom. Mas eu falei, eu vou tacar tinta nisso hoje aqui mesmo. Não estou falando isso para falar para você que foi eu que fiz, não, irmão. Aí a gente olhei, eu falei, dá para fazer isso, deu para fazer isso num dia. Aí eu olhei para aquele restante e eu já chamei, eu falei, e aí, Tião, você pega comigo? E aí, pastor Márcio, você pega comigo? E aí, Sandro, você pega comigo? E aí a gente falou, vamos pintar. Sexta-feira à noite, nosso happy hour vai ser aqui. Ficamos aqui e falamos, vamos deixar a igreja bonitinha já mais passeio, mais bonitinha. E aí é bom, irmãos, estar aqui, porque você conversa com um, conversa com o outro, e aí as coisas vão acontecendo, as ideias vão surgindo, o ânimo começa a vir, a gente começa a ser revigorado, porque você dá risada com um, dá risada com o outro. Por quê, irmãos? Porque no meio da unidade, irmãos, há refrigério. E às vezes você está passando uma dificuldade, um momento difícil, que tem te desanimado, e sabe o que você tem feito? Se isolado. Isso não é bom. Então eu quero dizer para você, meu irmão, nessa manhã, vem viver corpo de Cristo. Vamos viver corpo de Cristo. O lugar que te feriu é o mesmo lugar que vai te curar. Ou seja, se você se feriu numa igreja, de repente Deus te trouxe aqui para te curar no meio da igreja. E às vezes Deus ele faz isso mesmo. Às vezes Deus ele vai nos movimentar de lugares onde não estão sendo mais frutíferos para a nossa vida. E está tudo bem. Está tudo bem. Talvez um dia não seja mais o seu tempo de estar aqui. Ok. Mas não se afaste do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é o lugar aonde, por meio da comunhão, nós somos revigorados. Nós somos restaurados. Então, pastor, mas a igreja fere, a igreja não fere, quem fere são as pessoas. Só que, irmãos, aquilo que nos feriu é aquilo que vai nos curar, pessoas. Sim. É assim. Então eu quero te convidar, vem viver a igreja. E nós falamos da igreja. O que é melhor? Nós nos tornarmos a igreja que nós queríamos. Se torne a igreja que você espera, a igreja que você almeja. Aqui se torne a igreja. Mas na igreja tem fofoca. Não fofoque. Se torne a igreja. Mas na igreja tem muita coisa. Muita coisa o quê?
Quem tem coisa boa pra gente? A Globo, a Record, o Datena, o Bate, o Lucas Neto, a Josefina, o Chaves. Aonde tem vida para nós? Lá eles perseveravam todos os dias unânimes. E hoje a gente acha que ter um culto, a gente acha que ter 2 cultos é muita coisa, Tião. Não. Nós precisávamos estar todos os dias juntos. Certamente, irmão, se eu passasse mais dias com o pastor João, eu seria melhor. É assim que eu preciso pensar. Por que eu falo isso? Porque quando a gente se reúne é tanta pérola. Tem pessoas que estão no corpo de Cristo por causa da unidade do corpo de Cristo. Porque ela grudou em alguém mais firme que ela e ela se torna firme. Quem está me entendendo? Então, irmãos, o corpo de Cristo ele é coisa linda. Viver em comunhão verdadeira é refrescante para a nossa alma. Deus não nos fez para vivermos em isolamento. Deus não nos fez para vivermos isolados. Quando Elias se isolou, Deus tirou ele do isolamento e trouxe ele de volta. Então não se isole, irmãos. E não fique bravo quando você estiver isolado e algum irmão te ligar perguntando de você. Não chega, vai cuidar da sua vida, não. Às vezes é Deus mandando ele como um anjo para te trazer para voltar para a comunhão. Não fique bravo. E se você conhece alguém que está isolado da comunhão, você precisa ser um anjo na vida dessa pessoa. Mas ela está irredutível, irmãos. Quem convence é o Espírito Santo. Quem lança a rede somos nós. Quem lança o anzol somos nós. Mas quem convence o peixe a agarrar o anzol é o Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem anuncie? Então esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho, irmãos. E por fim, por último, é na união que Deus anuncia as suas bênçãos. Segunda parte do versículo ali diz. Mesmo versículo, filho. Ali aonde? Ali aonde? Vamos ver ali aonde? Volta o versículo. Volta mais um. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, comunhão. Ali, versículo 3. Ali, aonde? Na comunhão. Ali aonde? Na união. Ali aonde? No meio do povo de Deus. O Senhor pronuncia a sua bênção. E dá vida para sempre. Irmão, tudo acontece por meio do corpo de Cristo. E hoje o que a gente escuta muito? Eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja. Mentira do diabo, você não é a igreja. Você faz parte da igreja. Você é membro do corpo de Cristo, você não é o corpo. Eu não preciso ir à igreja, eu vejo pela internet. Irmãos, na internet você não está no meio do corpo. A internet é bom, para quê? Para rever, não para congregar, porque a internet não congrega ninguém. Então, irmãos, é aqui, é na comunhão que o Senhor pronuncia as suas bênçãos. Irmãos, se você é inteligente
E eu sei que você é, porque Deus ele deu inteligência a todos. Você já pegou bênçãos para a sua vida hoje aqui. Durante toda essa palavra, durante o louvor, foram liberadas palavras aqui neste lugar. Palavras que são chaves, que mudam a nossa vida. Você está entendendo? Não espere a conclusão da palavra. Coma toda a palavra. Por quê? Porque durante a palavra Deus já deu chaves. Ele já liberou, ele já ordenou bênçãos aqui. Que se você pegou a sua chave e vai levar embora e vai falar, isso aqui vai mudar a minha vida, muda a sua vida. Muda a sua vida, então vem para cá. Não vem, irmãos, como quem vai assistir. Vem aqui, irmãos, como quem vai garimpar. Você não pegou isso. Não vem para cá como quem veio assistir. Vem para cá como quem foi para o garimpo. Ô, irmãos, está jorrando água. Está trazendo pedras, e no meio das pedras eu vou achar uma pedra preciosa, e essa pedra preciosa, ela vai mudar a minha vida, a minha história, para sempre. Então eu tenho que vir, sabe, com a peneira aqui, aquilo que não presta para você, você deixa passar, mas de repente, cai uma pedra preciosa, e fala, isso vai mudar a minha história. E é assim que acontece. Então, por isso, irmãos, nós estamos aqui como igreja e hoje nós vamos celebrar o corpo de Cristo. Porque, irmãos, a celebração da Santa Ceia é a celebração da comunhão. A celebração da Santa Ceia é a celebração da comunhão. Então, pastor, para quem que é a Santa Ceia? Para quem vive em comunhão. O que precisa, pastor, para participar de Santa Ceia? Comunhão. Mas não precisa da carteirinha, não precisa do aplicativo, não precisa... Precisa da comunhão do corpo de Cristo. Estar junto e professar a mesma fé que aquele povo professa. O resto, irmãos, é ideia do homem. A Santa Ceia é um momento santo da igreja? Sim. É um momento separado da igreja, é importante. Mas o que te faz, o que te dá legalidade para participar da Santa Ceia, não é você ser membro de um CNPJ, é você ser membro do corpo. CNPJ, Somos tem um, a Livre Estou tem outra, a Espaço Cristão tem outra. Agora o corpo de Cristo não, é um só. E isso é a Santa Ceia, e fala assim, façam isso. Isso aqui, irmão, a gente tinha que fazer todo culto. Sabia? Porque ele diz, façam isso sempre que se reunirem em memória de mim. Sabe quem faz isso todo culto? Sabe quem? Um povo que o povo evangélico resolveu falar mal. Os católicos. Toda missa que você vai tem Santa Ceia, você sabia? É. Não para de falar mal de católico também, porque talvez você não idolatra o que eles idolatram, mas talvez você idolatra outras coisas, às vezes mais terríveis ainda. Idolatra a fofoca. Que todo dia você se prostra diante dela e... Todo dia você dá uma joelhadinha para falar da vida dos outros. Então, irmãos, para de falar mal de católico, para de falar que católico é lugar de gente que vai para o inferno. Para com isso. Se preocupa com a sua vida, cuida da sua vida. Cuida da sua santidade, cuide da sua salvação. E anuncie salvação para os outros. Se ele resolver sair de lá e congregar aqui, é problema dele. Irmãos. Eu sei que muito pastor não tem coragem de falar isso no altar. O que importa é trazer gente das outras igrejas para a sua igreja. Não, irmão. A gente tem que anunciar para aqueles que Deus deu para a gente anunciar. A gente tem que discipular aqueles que Deus deu para a gente discipular. Pode vir o pessoal que vai servir a ceia, por favor.
Quem está me entendendo? Então vamos participar hoje e celebrar do corpo de Cristo, amém? Com esse ânimo, seu irmão até me anima, viu? Eu vou tentar te animar aqui. Vamos participar do corpo de Cristo hoje, amém, irmão? Amém, pastora Margarete? Ô, glória! Levanta aí, meu irmão. Levanta como quem vai vencer essa semana. Ah! Levanta como quem vai vencer as batalhas da vida. Nós não vamos cantar hoje, tá chorando, por quê? Não, irmãos, não vamos. Hoje não. Vocês iam cantar isso? Não, né? Tá bom, desculpa, hein? Você ia? Porque, irmão, hoje não é dia de limpar lágrima, não, irmãos. Hoje é dia de pular de alegria. Amém? Tem um amém ali, pelo menos. Um glória a Deus. Vamos vencer a vida, irmão. Jesus disse que ele já venceu o mundo. Você pode. Você consegue. Há um poder na comunhão. Há um poder na comunhão do corpo de Cristo. Solte as suas mãos. Levanta a sua mão para o alto, irmãos. E creia nisso que eu estou falando, em nome de Jesus. Tira a mão aí do seu bolso, irmão. Vamos lá. Sabe, essa semana com certeza vão ter lutas, mas você vai vencer cada uma delas. Porque a gente mata um leão por dia, irmão. Basta cada dia o seu mal. Nós vamos vencer, você vai vencer. Você vai vencer com a sua família, você vai vencer na sua empresa. Creia nisso. Leve isso para outras pessoas. Tem gente que está precisando daquilo que você já tem dentro de você. Para de ser Maria das Dores. Ó céus, ó terra. Eu sou menor na casa do meu pai. Não, você não é o menor, não, irmão. Você é o maior. Porque a sua estatura espiritual, muitas vezes ela não vai condizer com a sua estatura física, irmão. A minha condição espiritual não tem nada a ver com a minha condição financeira hoje. A minha condição espiritual vai muito além. Não condiz, irmãos, a conta não bate. A conta não bate, as pessoas vão olhar para você e vai dizer, como pôde? Ele pôde. Como conseguiu? Foi ele que fez. Foi ele que fez. Como você está se alegrando no meio dessa bagunça? Porque a minha alegria vem do Senhor, não vem da situação. É por isso. Mas nem parece que você está passando por isso, mas não é para parecer, não. Eu lavo o meu rosto todo dia e eu digo, vamos vencer mais um dia. Amém, igreja? E agora nós vamos participar do corpo de Cristo. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que você vai participar dessa ceia, e essa ceia vai ser restauradora para a sua vida. Essa ceia vai ser revigorante para a sua vida. Amém? Amém? Pastor, eu pequei essa semana. Você vai orar agora, você vai pedir perdão a Deus. Porque o perdão está disponível para aquele que se arrepende. Eu não posso. Se arrepende aí, meu irmão. Analise-se a si mesmo. Então, participe da ceia. Se avalie. Pense. Pastor, me diz. Quem não pode participar? Não pode participar quem não tem Jesus como Senhor da sua vida. Isso é o que a Bíblia ensina. Você ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele faz tudo o que a Bíblia diz. Então, eu não preciso perguntar se você vai se batizar ou não. Se você crê em Jesus, você vai se batizar. E nós vamos ter batismo daqui uns meses na igreja. Então,
Se você crê em Jesus, meu irmão, participa da ceia junto com a gente. Agora, se você não crê que Ele é o seu único e suficiente Salvador, reflita sobre isso, para que você não participe indignamente. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu queria que você fizesse uma oração hoje de agradecimento à comunhão dos santos. Agradecimento por você estar aqui. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nos reunimos diante do Senhor, Deus. Te louvamos por isso, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa para nós. Obrigado, Senhor, por nos conectar a um corpo. Obrigado, Senhor, por nos conectar a uma comunhão. Obrigado, Senhor, por colocar aqui no nosso meio amigos e amigas, ó Pai. Porque a Tua Bíblia diz que há amigos que é mais chegados que irmão. Então eu te louvo, Pai, porque o Senhor me deu aqui no corpo de Cristo amigos mais chegados que irmão. Te louvo por isso, Pai. Te agradeço por isso, Senhor. Consagramos a Ti o suco, consagramos a Ti o pão e nós declaramos em nome de Jesus que é o corpo de Cristo. Amém e amém. Pegue o seu elemento aí e segure que nós vamos participar juntos do corpo de Cristo.